Gente, quanto idoso e idosa sendo prejudicado nesse país, né? Eu percebo um número de idosos que chegam, Patrícia, eu não fiz esse empréstimo, né? E agora, o que que eu faço? Eu não assinei o empréstimo, né? Eu não lembro, eu não tenho contrato, eu não tenho nada. Está sendo descontado lá na minha aposentadoria um valor. O que que eu faço? Gente, ó, é de enxurrada, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar algumas telas, né? Com base na lei, com base em decisões dos tribunais, para a gente ter uma ideia de como que funciona os processos em que a gente entra pedindo cancelamento, tá? Então, você que é idoso, você que é idosa, que está passando por isso, eu vou mostrar a lei, algumas decisões e também eu vou orientar o que você tem que fazer em primeiro lugar, beleza? Vamos lá, gente. Eu vou pedir, por favor, para você, vamos direto nas decisões que eu acho interessante. Entra lá no Google e digita Jus Brasil, tá? Eu já vou explicar para você como é que você escreve. Calma, que eu vou deixar tudo bonitinho para você não ficar com dúvida. Vamos lá, só tô arrumando a tela aqui. Quem já está no canal há um tempo acompanhando sabe como funciona, tá? Então, olha aí, Jus Brasil, tá? Tá aqui na tela, você vai lá no Google e você vai digitar aqui, Jus Brasil. O Jus Brasil, eu utilizo a modalidade paga, tá? Porém, você consegue acessar algumas decisões também para ver como que os juízes estão decidindo, ok? Então, eu separei aqui, os últimos 2 anos eu fiz uma busca, tá? E separei. Vamos lá, gente, para a gente não perder tempo. Ó, a primeira decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? É uma apelação. O que que é uma apelação? É um recurso que você entra, o nome de um recurso, tá? Acórdão. Acórdão é o quê? É uma decisão dada pelo tribunal, tá? E esse acórdão, ele foi publicado dia 8 de fevereiro de 2024. Recente, gente. Recente. Vamos ler aqui, ó. Ação desconstitutiva de débito combinada com repetição do indébito e reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, relação de consumo. Enfim, gente, ação desconstitutiva é o nome da ação judicial que a gente entra, tá? Pode ser uma chamada assim, por exemplo, tá ok? Aí, cada caso a gente vai precisar analisar, tá? Mas aqui é um exemplo de nome de ação. Relação de consumo. Cartão bancário com chip e senha. É o que acontece demais. O banco fala, mas tem chip, mas tem senha? Como que aconteceu isso? Como que você não sabia? Como que você desconhecia? Vamos ver. Operação de empréstimo consignado não reconhecidos. Falha na prestação do serviço, dano moral configurado, verba indenizatória que merece redução. Vamos lá. Número 1. A autora narra que observou descontos de empréstimo. Gente, você que está me ouvindo, me assistindo, presta atenção. É importante você sempre analisar a sua aposentadoria, né? Para ver se tem algum desconto no empréstimo consignado. Você tem que fazer essa análise, tá? Aqui eu estou colocando a questão de desconto de empréstimo consignado, que não é reconhecido em aposentadoria. Mas pode ser também, por exemplo, um empréstimo com cartão, né?
vinculada ou não à questão da aposentadoria, ao banco em que recebe a aposentadoria. Pode ser também desconto no seu extrato bancário, tá? Então, assim, fique esperto, tá? Não só na aposentadoria, pode ser que tenham feito também um empréstimo utilizando seus dados bancários e aí você tem lá no extrato bancário. Então, você tem que observar. Começou a ver que é algo que você não comprou, que você não se lembra, que empréstimo que é esse, que contrato que é esse, você tem que se questionar, tá? Vamos lá, ó, continuando. Assim, como não conseguiu resolver o problema administrativamente, ingressou com a presente ação. O banco réu sustentou que a operação foi realizada com cartão de chip e senha. Sentença de procedência, ou seja, a decisão do juiz foi favorável. Falou, não, isso daqui realmente ficou comprovado que houve uma falha na prestação de serviço do banco e que a senhora aqui, ela não contratou esse empréstimo, tá? Vamos lá. Então, o juiz decidiu como procedente, ou seja, ganhou o processo. Só que o banco não gostou, então por isso que ele entrou com um recurso chamado apelação e levou o processo para o tribunal. Beleza? Vamos continuando aqui, ó. Deixa eu ver. 6, demandante é autora também, tá, gente? Depois 7, banco demandado que não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado. Quando a autora entra com a ação, o banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, que existiu realmente, né? E essa questão de comprovar esse ônus da prova, essa prova, quem tem que produzir é o banco, né? Ele não conseguiu comprovar que esse empréstimo era regular, tá? Isso está no artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil, né? Que é de 2015. Então, olha aqui, gente, já estou até colocando, ó. Você coloca CPC, que é Código de Processo Civil no Google, e vai no artigo 373. Olha o número 2. Artigo 373, vamos lá. O ônus da prova incumbe. Número 2. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Eu não vou me ater a explicar essas palavras aqui, porque não é esse o objetivo desse vídeo, tá? Mas, enfim, ele não comprovou algo que pudesse afastar a responsabilidade dele, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó, continuando. Número 8, olha que lindo que o juiz diz. Cabe ressaltar que é fato notório que os cartões, mesmo contendo chip, podem ser objeto de clonagem. Número 9, falha na prestação do serviço. Número 10, responsabilidade civil objetiva do réu, ou seja, do banco, tá? E aí, resumindo, o juiz condenou o banco em 15 mil reais, tá? A título de indenização por danos morais. O tribunal diminuiu para 10 mil reais. Acontece, tá, gente? Às vezes o tribunal pode diminuir, pode aumentar, depende muito, tá? Então, o que aconteceu? A senhora entrou com uma ação, provou, o juiz deu ganho de causa para ela, condenou o banco a pagar 15 mil de danos morais, o banco não gostou. Entrou com um recurso e diminuiu para 10 mil reais, só que continuou sendo condenado, né? E aí, obviamente, o contrato sendo dado baixa, não há que se falar em cobrança daqueles valores, tá?
Aqui tem uma súmula, gente. Súmula é como se fosse entendimento de juízes, tá? Para ficar mais fácil. Mas tem uma aqui, ó, é a 94 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cada tribunal tem as suas súmulas, tá? Mas eu quero ler a 479 do STJ, que é do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Patrícia, onde eu vejo essa súmula? Simples. Você vai no site do Tribunal de Justiça e lá você tem o campo para você pesquisar súmulas, tá? E aí você consegue encontrar 479. Ou coloca no Google direto, tá? O que está dizendo? Olha essa súmula. Direito do consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor. Deixa eu aumentar, que eu acho que está bem pequena a letra, não dá para enxergar nada. Não sei se vai cortar. Deixa eu ver, ó. Abaixou, tá aqui, ó. Pera aí, não, gente. Deixa eu fazer outro jeito. Senão vai cortar a tela aqui, ó. Pera aí. 479. Ó que legal. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, Patrícia, força maior, um caso fortuito, aconteceu. Beleza, banco, mas você mesmo assim responde, né? Então, se houve fraude, se houve um delito praticado por um terceiro, você responde, tá? Isso, gente, não sou eu que estou dizendo. É o Superior Tribunal de Justiça, tá? Súmula 479. Vamos descer aqui. Gente, eu quero ler mais algumas aqui e depois eu vou explicar o que você pode fazer, tá? Ó, um julgamento agora do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, tá? Gente, eu nem lembro qual que é a Quinta Região. Deixa eu ver aqui, que eu sou uma pessoa curiosa e eu quero entrar. Terceira região, eu sei que é São Paulo, Mato Grosso do Sul. Cada região, gente, tem um número diferente, mas eu quero ver. Enquanto isso, aproveita para curtir, gente. Recife, em Pernambuco, olha que legal, lá de Recife, tá? Vamos lá. Também, um acórdão. Patrício, o que é um recurso inominado cível? Gente, é o nome de um recurso, tá? No processo em tela, o ilícito ficou caracterizado pelos descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, através de empréstimo consignado também indevido. Hipótese em que o Tribunal ACO, soberano no exame da prova, julgou que são ilegais os descontos nos proventos da aposentadoria da autora, porquanto inexistente o acordo de empréstimo consignado, tá? Então, gente, aí continua, tá? Mas resumindo, se você tem empréstimo na sua aposentadoria que você não reconhece ou no seu extrato bancário sendo descontado, e aí você vai no banco, te informam que é um empréstimo e você não reconhece, você precisa agir. Não é você falar, deixa que depois eu vejo. Não, você precisa agir, tá? Por último, a última decisão é de São Paulo, né? Que às vezes o pessoal fala, pô, mas em São Paulo tá como? Ó, abril de 2024, um ano aí essa decisão. Uma apelação é o nome de um recurso. Vamos lá, gente, a mesma coisa, tá na segunda linha. Descontos indevidos na aposentadoria comprovados nos autos. Incidência da legislação consumerista. Contratação por meio de telefone
nula, em razão da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, inteligência do artigo 39 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Devolução dos descontos indevidos em dobro. Em dobro. Inclusive, gente, deixa eu já abrir aqui o código. Eu já vou falar com vocês, tá? Deixa eu ver só o artigo. Ah, tá. 39 que ele tá colocando. Questão de abuso. Já já a gente vê. Deixa eu colocar aqui no 14 que eu quero falar antes. Gente, essa semana uma seguidora entrou em contato comigo, tá? Ela é do TikTok. E aí falou: Patrícia, eu recebi uma ligação, né, falando sobre um empréstimo, um contrato, inclusive para ir no cartório, reconhecer firma, confissão de dívida. Eu falei para ela: senhora, toma cuidado, que isso é fraude, isso pode estar errado, golpe. Ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu falei: senhora, fique esperta, tá? Então, o que a gente acabou de ver, gente, na decisão, muita ligação por telefone, sabe? Ou até SMS, né? Mensagem, WhatsApp. Gente, cuidado, não caiam nessa, tá? Muito cuidado. Vamos lá, então, agora no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Olha que legal. Eu não vou aumentar mais, gente, senão vai cortar, e se eu diminuir, vocês não vão enxergar. Então, eu vou ler aqui, tá? Para vocês, mas aí você pode entrar aí no Google depois, tá bom? Então, artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Então, por exemplo, o fornecedor de serviço aqui eu posso pensar como quem? O banco. Independentemente da existência de culpa. Então, não interessa se ele é culpado ou não. Ele responde. É isso que está dizendo. Tá claro, tá? Independentemente da existência de culpa, vírgula, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Gente, serviço bancário é o quê? É prestação de serviço. Responde. Então não sou eu que estou falando, a lei está falando. Né? Olha aqui, a lei está falando. Tá? Artigo 14. Vamos no artigo 39, rapidinho, que lá falou na decisão, as práticas abusivas, né? É vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Aí vem um monte aqui, ó. Monte não, né, gente? Ó, alguns exemplos aqui, tá? Eu não vou ficar lendo todos esses, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Tá tudo aqui, é uma relação, ó que legal, né? Eu gosto de trazer a lei, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Por quê? Muita gente fala assim: eu não sei se eu tenho direito, se eu não tenho direito. Quando eu mostro para vocês, né, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, você mesmo consegue na sua casa entrar e acessar, e você lê, para você saber se aquilo tá errado, não tá, se é uma fraude, se não é, enfim, né? Bom, o que você deve fazer agora? Vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa a se fazer na hora que você perceber esse desconto indevido na sua aposentadoria, no seu extrato bancário, é você ir até uma delegacia do idoso. Se você for idoso, tá? Mas não adianta você chegar lá sem nada. Não é assim. Você tem que levar os extratos bancários em que consta o desconto. Você tem que levar
o documento do INSS que promova esse empréstimo consignado sem a sua autorização, tá? Se foi utilizado algum cartão seu, tem que levar esse cartão, uma cópia de preferência. Gente, cópia de documento, leva os originais e leva as cópias, tá? Outra coisa, os contratos. Patrícia, mas eu não tenho. Mas se o banco está te cobrando algo, dizendo que você fez esse contrato, ele tem que te fornecer uma cópia. Ele tem que te fornecer uma cópia. Então, você vai ter que ir até o banco, pegar esse contrato, né, os extratos, tudo bonitinho que eu falei, e levar na delegacia. Para quem é idoso, sugira a delegacia do idoso, tá? Para quem não é, a delegacia comum aí, tá bom? Outra coisa, procurar um advogado o quanto antes, né? Por isso que eu sempre falo, fica ligado se tá tendo um desconto ou não. Fica ligado no seu FGTS é pago, fica ligado no seu INSS a empresa paga. Porque se você não tá atento, gente, o interesse é seu. Eu já vi gente falando, mas os órgãos não são obrigados a fiscalizar. Gente, quantos milhões de pessoas tem nesse país? Você acha mesmo que vai haver, que há efetivo, há pessoas, há número de funcionários suficiente para fiscalizar? Entende? Então, assim, faça isso, tá? Faça isso. Percebeu? Delegacia, com todos os documentos e procurar um advogado, tá? E se você puder, antes de ir para a delegacia, procure um advogado. Porque o advogado, ele vai poder te assessorar como você vai agir, né? Numa delegacia, os documentos, se vai precisar levar mais algum documento ou não. Eu dei aqui um exemplo geral, tá? Mas é interessante. Até porque, se você não está familiarizado com o ambiente de delegacia, você não sabe nem como agir. Você não sabe qual delegacia às vezes ir, você não sabe se chega lá o que você tem que falar, como você tem que se portar, né? Não que você seja obrigado, não é isso. Você pode ir, mas se você tiver a possibilidade de ir com um profissional, melhor, sem dúvida, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os comentários se gostou. Eu sempre deixo também aqui na descrição o meu WhatsApp. Então, se tiver dúvida, não entendeu, quiser me chamar, só clicar no link que aí você vai para o WhatsApp do Nalei, tá? E já fala comigo, Patrícia, aconteceu isso, tô com dúvida, não entendi. Então, tô à disposição, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.